Noite. Boa noite, Raquel. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professora Letícia. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão nos escutando? Eduardo, João Carlos, Moreni, Patrícia, Raquel, Tiago. Estamos aí. Ok. E o meu microfone está funcionando? Ok. Tô te ouvindo, Letícia. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Que bom. Ok, obrigada, Raquel. Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Mara Carvalho, sou professora do curso de Ciências Contábeis da instituição. Daremos início à nossa primeira jornada acadêmica do curso de Ciências Contábeis. E temos a honra de podermos contar com a presença da professora doutora Letícia Medeiros da Silva. E hoje a professora vai falar sobre governança corporativa e compliance. São duas estratégias muito importantes na gestão e administração das empresas. A professora Letícia é professora da Faculdade de Ciências Econômicas, Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Ciências Contábeis pela Unicinos, área de concentração em Controladoria e Finanças. Tem doutorado na mesma instituição, com titulação revalidada em Portugal em 2020. Parabéns, professora! Obrigada. Por mais esta conquista, né? Em um ano onde muitas mudanças ocorreram, muitas coisas ainda estão, né, por mudar, por alterar. Parabéns, então, pelo doutorado, né, revalidado em Portugal. Professora Letícia, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa, sinta-se acolhida por todos nós. Professora, nos fale um pouco sobre o seu trabalho e a sua ligação com a governança corporativa e compliance. Na sequência, já nos fale qual a diferença entre governança e compliance. Pois temos diversos alunos que, inclusive, estão aqui, né, no grupo, que estão pensando em fazer seus trabalhos de conclusão de curso, né? Eu acredito ser um excelente tema para darmos continuidade a uma pesquisa. Passo a palavra, professora. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Para mim, eu gostaria de dizer que é uma honra participar da primeira jornada acadêmica e agradecer o convite da professora Mara, da professora Neuza, e dizer que eu, de fato, me sinto em casa, porque o IPA também é minha casa. Fui professora aí por 2 anos e tive grandes experiências aí, fiz grandes amizades, tenho alunos amigos até hoje, então realmente é muito bom poder voltar a casa. Então é uma honra participar, fico bastante feliz. Bom, a gente é um tema bastante importante e está bastante, vamos dizer assim, uma pauta bastante relevante, principalmente nesse momento que a gente tem aí de pandemia e várias mudanças, né? Eu e a professora Mara conversávamos hoje mais cedo sobre as mudanças que os próprios professores passaram, né? E essa mudança, ela é, de certa forma, uma mudança que muitas empresas precisaram se adaptar, é uma mudança de governança. Bom, então, para resumir um pouquinho, a minha ligação com governança e compliance, ela vem de muito cedo. Eu comecei na área contábil quando eu tinha 14 anos, bem jovem mesmo. Então, eu comecei a trabalhar em escritório e, de certa forma, desde essa época, eu comecei a muito me envolver e começar essa parte, vamos dizer assim, de estudar a ocorrência de fraudes, a parte de investigação. Depois eu fui ser estagiária da auditoria fiscal do ICMS. Então eu fui desenvolvendo meio que essa ligação entre a contabilidade, entre esse feeling meio que de auditora, que eu sempre quis ser auditora também,
E mais adiante, então, eu sou de Rio Grande, vim para Porto Alegre para trabalhar com auditoria independente. E eu sempre tive essas duas motivações, né? A auditoria, que também está sempre muito ligada aos temas de governança e compliance, e a docência. Então, os dois caminhos que me trouxeram a Porto Alegre, sou muito feliz. Tive uns 4, 5 anos de experiência em auditoria independente. Então, o que acontece, né? Essa questão de querer entender mais por que alguns problemas acontecem nas empresas, por que acontecem algumas fraudes, levou, então, e a própria experiência na auditoria, né? De estar, vamos dizer, cada dia numa empresa, vendo uma realidade diferente, problemas diferentes, me levou, então, a estudar esses dois temas. E, atualmente, além da docência, eu também sou de uma empresa de consultoria em governança corporativa. Bom, a diferença desses dois assuntos, né? São dois temas que andam bem casados, vamos dizer assim, a governança e o compliance. De certa forma, a gente pode dizer que o compliance ele é um suporte para a governança, tá? Mas, assim, ó, em linhas gerais, tá? Pode-se dizer que a governança é um sistema no qual as empresas funcionam, são dirigidas e são monitoradas. Ou seja, eu poderia dizer que é uma filosofia, uma série de procedimentos, uma filosofia, e depois se tornam procedimentos, boas práticas de governança aplicadas às empresas. Então, o estudo desses problemas que acontecem nas empresas e uma tentativa de evitar que fraudes aconteçam, que conflitos aconteçam, tentar tornar a empresa mais transparente e tornar gestores mais responsáveis. No outro lado, nós temos o compliance. O compliance, ele passa um pouco da ideia, vamos dizer assim, só de entendimento, que é mais completo da governança, uma questão que é um pouco mais aplicada. Teoricamente, na definição, a gente pode dizer que o compliance é o dever de cumprir normas, a conformidade, né? Então, normalmente, quando a gente ouve falar de compliance, a gente escuta assim, mas compliance é uma questão de cumprir normas. Todas as empresas devem cumprir as normas que existem. Então, por exemplo, se é uma instituição financeira, tem que cumprir as normas do Banco Central. Se é uma seguradora, tem que cumprir lá todas as normas societárias, normais, e mais as normas da SUSEP, que é a instituição lá que regula as seguradoras. Acontece que, às vezes, a gente esquece que o compliance é um pouco mais que isso, né? Esse atendimento de normas, ele vai não só da questão prescritiva, normativa, obrigatória, como a própria normatização interna. Então, de certa forma, a gente faz governança acontecer na empresa por meio do compliance também. Porque eu não preciso ter efetivamente uma norma, uma regra, uma lei me mandando fazer alguma coisa para eu implantar compliance na minha empresa. Então, eu posso entender que eu tenho determinados riscos e, para evitar que esses riscos aconteçam, eu mesmo estabeleço internamente algumas normas. Então, o compliance é justamente isso, esse desejo, esse compromisso que as empresas têm de fazer cumprir as suas normas, tanto internas quanto externas. A professora Mara, até eu lhe peço que controle o tempo, e também se alguém estiver tendo problema de dificuldade de ouvir. E também, eu não sei se a gente tem depois espaço para perguntas, mas é um bate-papo aqui, né? A gente não elaborou a apresentação, justamente para que essa nossa conversa ela seja informal, vamos dizer assim, e tenha, vamos dizer, a participação de todos. Então, até deixo, a gente vai conversando, mas de qualquer forma podem me interromper, pode ficar à vontade, tá? Tranquilo, professora. Nós combinamos um bate-papo e os nossos queridos alunos, né, e demais professores
Se quiserem mandar algum questionamento, se tiver uma dúvida, pode ir mandando e depois a gente conversa com a professora. Tá? Professora Letícia, compliance é estar de acordo. Mas as pessoas sempre pensam assim, estar de acordo com a legislação. Se é uma instituição financeira, tem que estar de acordo com o Banco Central. Se é de capital aberto, tem Bovespa, tem CVM. Mas o estar de acordo, eu não preciso exatamente estar de acordo com a legislação. Eu preciso estar de acordo com os princípios da empresa. Mais ou menos isso, né? Também, exatamente. Eu acho que isso que é importante ressaltar, é importante chamar atenção. Porque, assim, 90% das vezes que a gente ouve falar em compliance, a gente escuta isso. É cumprir normas, estar de acordo, estar em conformidade. E a gente esquece que o compliance ele é mais amplo que isso. Né? É justamente esse entendimento de que eu faço a compliance acontecer à medida em que eu entendo qual é a filosofia da empresa, entendo qual é a missão da empresa, o que a empresa se propõe, e transformo isso em maneiras de fazer essas questões acontecerem dentro da organização. Estar de acordo com a sua própria filosofia. Isso é estar em compliance e, de certa forma, é também como eu garanto boas práticas de governança corporativa dentro da minha organização. Então, por isso que elas estão sempre ligadas. Né? Como é que uma empresa, ou principalmente os nossos alunos que procuram saber mais para que possa fazer os seus trabalhos de conclusão de curso, né? Para que eles possam entender mais a governança ou o compliance, ele conhecer a empresa, verificar os princípios da empresa e também a legislação onde ela se enquadra, onde cada tipo de empresa se enquadra. É por aí que eles têm que iniciar a pesquisa. Assim, até não sei se vocês estão me ouvindo. Todos me ouvem? Estou te ouvindo. Sim. Bom, até assim, aproveitando o momento para fazer um pouquinho da contextualização da governança corporativa, tá? Já que é um assunto relativamente novo e nem todo mundo tem conhecimento amplo do que seja governança. A evolução da governança corporativa, ela começa da seguinte forma. Efetivamente, esse estudo ele se dá mais durante o século XX e, vamos dizer assim, o grande desenvolvimento, o grande boom desse tema no século XXI, agora mais recentemente. Bom, mas a história, por que se fala em governança, por que governança é importante, e aí eu já faço a ligação com o que você me perguntou. O que acontece? A partir do momento em que a gente muda de patamar de empresa, passa de uma empresa que a gente conhecia lá antes da Revolução Industrial, né? Uma produção totalmente artesanal, com o familiar, né? Com o dono da empresa ali no dia a dia, no controle das operações, a partir do momento em que a gente tem uma evolução de empresa, então, o crescimento dessas organizações, e a gente passa a ter vários proprietários, vamos dizer assim, a propriedade dessa empresa passa a ser compartilhada, e o dono lá, aquele pai de família, já não está mais no controle do negócio, ele já não consegue acompanhar tudo que acontece dentro da sua organização. E, portanto, há essa delegação de autoridade, né, delegação de poder, em que o proprietário, o dono da empresa, passa para uma terceira pessoa, para um gestor, o diretor, a diretoria executiva, vamos dizer assim, o poder da tomada de decisão do seu negócio. Então, eu como proprietário, não estou mais no comando e passo, então, esse comando a uma terceira pessoa. E a gente sabe muito bem, a gente pode ver isso nas nossas casas, quando a gente delega para alguém, não sai exatamente como a gente gostaria. Há uma diferença de interesses, há uma diferença de modo de fazer, e a partir disso, então, surge uma série de conflitos. Né? Conflitos de interesse, problemas de informação, ou seja, esses proprietários que não estão mais dentro do negócio não têm acesso à totalidade das informações que acontecem lá. Então, é o que a gente chama de assimetria de informação.
E a própria questão da capacidade de risco de tomar decisão. Eu tenho uma capacidade, na minha vida pessoal e nas decisões que eu tomo, eu posso ter um perfil mais moderado, e aquele gestor que está no comando da minha organização, se eu fosse proprietário, teria, por exemplo, um perfil de tomada de decisão, de risco, mais arrojado, portanto mais arriscado, que colocaria mais a empresa em risco. Então, são todos esses problemas que começam a aparecer quando as empresas vão crescendo. E aí a gente pensa assim, mas então eu preciso de mecanismos para eliminar esses problemas. Os conflitos de interesse, essa diferença de que a gente chama de assimetria. E surge justamente a governança, o estudo da governança corporativa, que vem lá da teoria da agência. Né? Não vou explicar teoria aqui, mas basicamente é isso, né? O estudo desses problemas que acontecem a partir do crescimento dessas empresas, esses conflitos entre essas diversas partes que compõem a organização, os stakeholders. Bom, então, a teoria, vamos dizer assim, o estudo de governança, ele surge a partir desses problemas. Só que aí vem a era moderna, vamos dizer assim, século XXI, e aí a gente começa a ver uma série de escândalos, né? Fraude aqui, escândalo corporativo ali. E é justamente aí que a governança realmente se desenvolve, que a gente vê necessidade de governança, porque a gente vê, bom, eu tenho empresas em que eu não sei bem como gerir. Eu tenho problemas, conflitos entre o grupo controlador, a família que esteja lá no comando da empresa, os acionistas, entre a direção da empresa e os conselhos, a direção da empresa com os investidores. Hoje a gente tem um contexto em que tem muita pessoa física entrando na bolsa, não tem, portanto, conhecimento básico de informações de empresa e não estão no acompanhamento dos negócios. E a gente pode, então, se não tiver as práticas de governança corporativa, processos de fraude, de manipulação de informação, e essas pessoas, então, serem lesadas. Então, aí que a gente vê que esse tema tem tamanha importância. Qual a ligação disso com contabilidade? Bom, a questão da contabilidade, ela é a base de tudo. A gente sempre diz que o profissional contábil seria o profissional que está mais, assim, vamos dizer, nas entranhas das empresas e, portanto, teria mais condições aí, a visão do próprio negócio e condições de fazer, vamos dizer assim, dar vazão às boas práticas de governança corporativa. Governança, como eu falei, ela é uma questão que, basicamente, informação. E, portanto, passa por uma questão de relatórios, de forma como eu divulgo essa informação e de como essa informação chega nessas partes interessadas, né, nesse público aí que não está dentro da organização, sejam acionistas minoritários, sejam outros investidores, sejam fundos, sejam os próprios fornecedores, os próprios clientes, os próprios empregados. Eu tenho que tornar a minha empresa clara, né, com decisões claras, ser transparente para esse público. E isso passa necessariamente pela contabilidade, pelo profissional da contabilidade. O entendimento de como eu vou expor essas informações, os meus números para esse público. Então, é um assunto totalmente contábil, totalmente ligado à nossa área de estudo, né? Seja pela auditoria, seja pela pela contabilidade em si, né? Pela divulgação dos balanços. E aí a gente pode citar que as empresas implantaram ultimamente uma diretoria que não existia, que era a diretoria de relação com investidores. Se a gente olhar a estrutura das empresas há 10 anos atrás, ninguém falava em RI, né, diretor de RI, de relação com investidores. E é um diretor que as empresas têm, ou uma área que as empresas têm, é justamente mostrar quais são as suas boas práticas, mostrar os seus números, dar publicidade às suas informações. Porque enquanto eu não tiver isso, eu não consigo dizer que eu tenho boas práticas de governança. Eu tenho que mostrar que eu tenho. Então, para isso, esse profissional passou a ser um profissional bastante importante. E esse é um profissional que necessariamente precisa entender de contabilidade, entender de gestão, entender de controle interno,
de gestão de riscos. Então, a gente tem uma gama bastante ampla aí dentro da nossa área contábil para estudar. E aí, claro, com o passar do tempo, a governança ela vem se aperfeiçoando, vamos dizer assim. A gente tem áreas próprias agora de estudo da governança. Para o terceiro setor, a gente tem áreas específicas de governança para instituições públicas, para cooperativas, para fundos de pensão, que foi um tema que eu estudei no doutorado. Então, esses temas ou seja, essa aplicabilidade da governança, que não é só para empresas de grande porte, mas é um entendimento dessa filosofia, vamos dizer assim, que pode ser aplicado para empresas pequenas também, para empresas familiares, inclusive, que é um tema bastante importante. Ela tem um amplo aí espectro de estudo tanto para TCC, mas como profissional da contabilidade como um todo. Nós poderíamos dizer, então, professora, que a importância, né, da gestão nas empresas nós, contadores, já somos grandes conhecedores, né, da nossa área, e também conhecendo mais sobre a governança, o que é governança e que é estar em conformidade, nós temos um campo amplo de trabalho e de pesquisa. Né? E acredito que nós, contadores, somos as pessoas mais preparadas para assumir isso nas empresas. É isso, professor? Exatamente. Exatamente. É claro que eu tenho uma convicção disso, claro que a gente não pode, de repente, tirar o mérito de outros profissionais também, mas, efetivamente, nós que entendemos a linguagem da empresa. A linguagem da empresa é a contabilidade. A linguagem dos negócios é claro que a gente precisa ter, vamos dizer assim, um pouquinho mais, a mente um pouquinho aberta, vamos dizer assim, para ver essa complexidade, né, o que é a governança, que não é só débito e crédito, né, ou a contabilidade, como débito e crédito. Ela faz parte da gestão, ela faz parte do entendimento do modelo de negócio, ela faz parte da visão da empresa de longo prazo, do que se pode assumir de risco, da gestão de riscos. Então, cabe a nós, profissionais da contabilidade, buscar um entendimento sobre esses diversos temas, nos aperfeiçoarmos e tomarmos conta, vamos dizer assim, desse mercado que está em plena expansão. Professora Neuza? Boa noite. Boa noite, professora Neuza. Boa noite, queridas e queridos alunos e alunas. Eu entrei um pouco mais tarde, porque eu fiz a abertura também no curso de administração, não queria atrapalhar a exposição, mas é um problema de física, né? A gente não pode estar no mesmo local, no mesmo tempo, né? Mas queria cumprimentá-las, professoras, e também dizer que ontem nós iniciamos, foi feita a abertura da jornada acadêmica do IPA, ontem às 21 horas. Nós tivemos a apresentação de 2 livros, um capítulo até foi escrito pela professora Laurice, professora Maria de Lourdes e eu, sobre a trajetória dos projetos interdisciplinares que nós temos experimentado, e falando e abrindo esses 3 dias de palestras. Esse evento, Jornada Acadêmica, está acontecendo no Brasil inteiro, nas instituições, nas universidades metodistas. Nesse momento, nós temos todas as instituições com seus respectivos cursos, recebendo e apresentando temas aí individualizados por curso. É um prazer termos a professora doutora Letícia Medeiros, que eu vou fazer uma parte da apresentação dela. E amanhã nós teremos apresentações de resumos de trabalhos inscritos neste evento. E na quarta-feira, o Congresso Metodista, que daí vai ser um evento integrado de todas as instituições, com palestras online para toda a rede
no Brasil. Então, um evento de grande porte aí, que nós estamos experimentando pela primeira vez virtual, que isso nos permite essa amplitude de ação. E aí, espero que aproveitem esse tempo. E agora eu gostaria de falar um pouco da professora doutora Letícia Medeiros. A professora Letícia foi nossa professora aqui no IPA. E é um orgulho para mim, porque ela trabalhava na área de auditoria e seguiu a carreira da docência. E vou confessar a todos que ela me inspirou muito no tema da governança corporativa. Eu devo a ela toda a minha dedicação à governança corporativa e compliance, porque ela me inspirou. E sou muito grata, professora Letícia. Para mim é uma honra. Nossa, ouvir essas palavras. E o carinho que eu tenho pelo IPA, e as palavras me deixam emocionada. Eu realmente fico muito feliz de ouvir. Obrigada. E hoje não podíamos deixar de ter essa participação ilustre tua aqui. É um prazer muito grande te receber na nossa instituição. Hoje, já doutora, né? Então, hoje nós temos duas profissionais com doutorado, hoje vindo aqui, a professora Cláudia Satlober, que já foi nossa professora, coordenadora de curso, e você, querida. Que legal. Ilustre doutora da contabilidade, porque são raros os professores que buscam o doutorado na área de contabilidade. É um prazer muito, muito grande. E te agradeço de coração, toda a inspiração que você me prestou nesse tempo aí. Hoje eu sou muito grata. Então, quero ficar te ouvindo e aproveitar a tua experiência aí nessa área tão importante. Muito obrigada, professora. É um tema realmente que me inspira, eu gosto muito e acabo falando demais. Obrigada, fico realmente muito feliz, e como eu falei no início, é uma honra para mim estar de volta ao IPA mesmo, virtualmente, né? E sinto como se fosse a minha casa. Foram anos que eu fui muito feliz, assim. E a convivência com você, a professora Laurize, foi muito boa. Então, espero que também inspire outros, aí, o pessoal que está nos assistindo, a estudar esse tema também. E a trabalhar, enfim, é um assunto que vale a pena. Okay. Obrigada, professora Neuza. Vou fazer mais uma pergunta para a professora Letícia. Professora, a senhora já comentou sobre a importância do RI nas empresas, né? A governança é algo essencial no processo de abertura de capital das empresas, para que possam fazer parte das empresas listadas na Bolsa de Valores? Essa governança, esse compliance, isso está no rol das exigências da CVM e da Bolsa? Para que as empresas consigam abrir o capital e estar listadas na Bolsa? Certo. É uma boa pergunta. Tá, nesse caso, a gente vai fazer uma pequena separação. O que acontece? A gente sempre, desde que começou a estudar governança corporativa, a gente sempre diz o seguinte, que a adoção de boas práticas é uma adesão voluntária. Então, a empresa não pode ser obrigada a adotar a governança. E de fato, é assim. O que acontece para uma empresa abrir capital hoje? Tá? Ela tem segmentos diferenciados de governança corporativa na B3, em que ela pode entrar em níveis como nível 1, nível 2, novo mercado, que é um nível máximo de governança que tem na Bolsa, o Bovespa mais e o Bovespa mais nível 2. Então, são esses os segmentos que a B3 tem de possibilidades, ou seja, de padrões que a Bolsa separou, vamos dizer assim, segregou, para que as empresas pudessem fazer a adesão aos códigos específicos da Bolsa. O que é isso? É uma listagem de procedimentos, ou seja, de boas práticas, que as empresas que vão abrir capital se comprometem a adotar
e, portanto, elas mostram aí que essas empresas têm um compromisso maior de qualidade corporativa, de transparência, de equidade com os investidores. Só que essa adesão, ela é voluntária. Eu posso entrar, a empresa que vai abrir capital, ela pode entrar em um nível diferenciado desses ou ficar no seu mercado tradicional lá. Não é obrigatório. O que acontece? Se diz o seguinte, que é importante que as empresas entrem nesses segmentos, porque primeiro que ela assume um compromisso de boas práticas, e isso é visto pelos investidores como positivo, e ela acaba atraindo mais capital. Né? Então, atrai mais investidores, porque os investidores percebem o compromisso que essas empresas têm em fazer esse processo de adesão, em ser mais transparentes, etc. Bom, esse é um ponto. Então, essa adesão, especificamente, às empresas de capital aberto, ela é, nesses níveis de governança, ela é voluntária. Porém, há um outro lado da coisa. Em 2017, foi lançado um código de governança por um grupo chamado Interagentes, em diversas entidades importantes aí de executivos, de contabilidade, e esse código, ele é o código de boas práticas de governança corporativa para justamente empresas de capital aberto. O que aconteceu a partir daí? Todo um movimento de normatização dessas boas práticas, através de resoluções da CVM. Então, de certa forma, aquelas práticas que eram voluntárias, elas passam a se tornar obrigatórias por meio de resoluções da CVM. Então, a CVM tem feito um trabalho bastante amplo, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão que regula o mercado de capitais no Brasil. Então, ela tem feito um trabalho bastante amplo em meio que forçar, vamos dizer assim, um pouco, em que as empresas adotem esses padrões de governança através dessas resoluções. Então, não é obrigatório? Não é. É importante que as empresas adotem governança até para que o seu capital seja mais atrativo. Mas, por outro lado, existe esse aumento do nível de obrigatoriedade por parte da CVM. Então, muitas coisas que eram só voluntárias acabam hoje se tornando obrigatórias por conta justamente da alteração das normatizações. Ok, muito obrigada, professora. Vamos abrir para, se tiver algum questionamento, os nossos queridos alunos. Professora Laurize, já vi que a professora Al está aí. Professora Laurize, quer comentar alguma coisa? Oi, Letícia. Olá, oi, Mara. Boa noite, Laurize. Tudo bem? Satisfação te ver aqui nessa jornada aqui do IPA. Trabalhamos aí durante um tempo também juntas, já nos conhecemos de uma longa data, né? Mestrado, enfim. Parabenizar pelo tema, muito bom, tá? E, na verdade, também tem uma pergunta aí com relação à parte de compliance, que tu comentaste sobre a questão de que uma empresa que mesmo que não tenha nenhuma obrigatoriedade, né, de seguir o compliance, seria importante assumir essa questão, né? Pensando nisso, uma empresa que não tem muito bem por onde começar, não sabe por onde começar essa questão de compliance, o que você indicaria para que fosse feito? Além de saber a visão, a missão, os valores, por onde começar? Certo. Boa questão. É o seguinte, bom, o que acontece? A gente nenhuma empresa praticamente ela vai partir do zero na questão de compliance, porque ela tem a empresa tem um CNPJ, automaticamente ela tem uma série de regras para cumprir, né? Então já tem um volume, vamos dizer assim, significativo de normas de compliance para cumprir. Mas assim, se ela for partir do zero, o que a gente precisa perceber? Assim, eu tenho que ter um relacionamento, vamos dizer assim, mais, vou dizer a palavra correta, mas não seria bem isso,
com as suas partes interessadas, com o seu público de interesse, seus investidores. E para isso eu consigo perceber, além disso, enxergar, estudar o que eu vou fazer, que tipo de... qual é o meu negócio, efetivamente, né? Então, de certa forma, a gente traz, sim, missão, visão, qual é a ideia da empresa, o que está lá no planejamento estratégico, o que ela quer, ou seja, o que está lá na cabeça dos donos, onde eles querem chegar. E transformar isso em procedimentos, em práticas. Então, a partir disso, eu tenho que obedecer de uma certa forma, né? Mas eu tenho que ter uma boa relação, de forma que eu evite riscos. A grande questão do compliance é evitar riscos. Então, se eu entender qual é o meu negócio, enxergar os riscos que eu estou submetida, eu consigo enxergar práticas de compliance que eu preciso obedecer, mesmo que eu não tenha nenhuma norma que me diga o que fazer. Então, eu olho para o meu negócio, mesmo começando do zero. Eu sei o caminho que eu vou trilhar. Então, eu consigo enxergar os riscos que eu posso ter. E, a partir disso, nós temos aí todo o processo de controle interno, de compliance, e aí sim começa a estruturar o que é o entendimento de governança dentro da minha empresa. Então, eu acho, pelo menos a minha convicção, que eu tenho estudado, é justamente isso. Esse processo de compliance, ele está muito ligado à questão do entendimento do risco. Certo? Do risco, muitos falam do risco de reputação da empresa, de multas, etc., mas ele é um exercício, vamos dizer assim, de se mitigar riscos. Então, a partir disso, a gente consegue estabelecer práticas de compliance. Obrigada, professora Letícia. Na verdade, eu concordo plenamente contigo, mas eu entendo também, às vezes, que é uma mudança de cultura, né? Porque muitos funcionários, eles não estão também dispostos a entender esse risco, essa questão de que isso vai prejudicar mais tarde a própria empresa e eles mesmos, né? Mas concordo. Obrigada. Tem toda a razão. Tudo isso que a gente está falando, compliance e governança, são processos que precisam de uma disseminação de cultura na organização. Uma disseminação de cultura muito grande. E isso, vamos dizer assim, é essencial que ela venha, que seja assumido pela alta administração. Então, não adianta a gente escrever ali no muralzinho da empresa qual é a missão, qual é a visão, se não estão todos comprometidos com isso, e esse comprometimento ele se inicia na alta administração. Ele parte do exemplo, do testemunho. Então, se eu não tiver isso, eu não consigo disseminar isso para toda a organização, até o nível hierárquico mais baixo, eu não consigo fazer com que essas coisas efetivamente aconteçam dentro da empresa. E aí fica só uma coisa teórica. E aí corremos o risco, é bom, até é importante falar nisso, corremos o risco de que isso se torne um modismo, né? Uma teoria de moda. E não pode ser. A gente está num ponto de não retorno. Né? Ou seja, as empresas não têm mais como voltar atrás em exigências de transparência, em exigências de compliance, nesse contato. Hoje a gente vê um ativismo muito importante dos investidores minoritários. O que é isso? A participação desse investidor, que não tem grandes parcelas de capital, ali a pessoa física que põe o seu dinheirinho na bolsa, essas pessoas querem saber o que está acontecendo com as empresas, querem entender o negócio, querem saber se seu dinheiro está sendo bem investido. Então, a gente vê que muitos investidores desse porte estão participando, querendo participar e querendo saber o que está acontecendo nas empresas. Então, passa por isso, né? Por uma mudança radical de cultura, efetivamente. Nós estamos passando por um ano de muitas mudanças, né, professora Letícia? Onde nós tivemos que mudar muito. Mas eu acredito que essa cultura nas empresas começa pela alta administração. Né? Nós não conseguimos fazer com que os nossos colaboradores mudem de visão, mudem o seu comportamento se isso não vier de cima. Né? Então,
administração da empresa tem que ter essa responsabilidade e saber passar isso para que nós, colaboradores, para que os nossos funcionários, né, assumam também essa responsabilidade de mudança. É exatamente. Né? Exatamente isso. E as empresas... complementar, aí a importância do contador, né? Do profissional da contabilidade na função que ele estiver exercendo da organização, porque justamente ele tem esse contato com a alta administração, ele sabe efetivamente o que está acontecendo na empresa. Então, vamos dizer assim que ele é um canal de ligação entre efetivamente a prática, as necessidades de governança e a tentativa de fazer com que isso seja realmente assumido pela alta administração até passar pela empresa como um todo. Até porque a falta de compliance nas empresas, a falta de controles, é um risco, não só risco legal para as empresas, tem o risco de imagem das empresas também, né? Exatamente. Hoje a gente vê muitas empresas que têm problemas seríssimos em questão de imagem. A gente vê fundos, tem fundos internacionais, aí voltando um pouquinho a parte da governança, já mais ligada à sustentabilidade, né? A parte ambiental. A gente percebe hoje que tem fundos, isso já é uma realidade, que deixam de aportar capital, no Brasil e em várias empresas por problemas de governança na área social e na área ambiental. Então, é uma questão que leva muito, tem muitas consequências de reputação, né? E também de custo, efetivamente. Então, se essa empresa, a gente pega, por exemplo, um caso da Vale, aí de Brumadinho, né? Que é uma falta de observação, né, da gestão de riscos, o quanto isso tem caso de prejuízo para a organização. Então, é um prejuízo mesmo. Claro que se a gente pensar, mas implantar governança traz custos, tá. Implantar compliance traz custos, tá. Mas o risco de não fazer isso é muito maior. A empresa pode levar a empresa a falir. Sim. Obrigada. Professora Roseli, quer fazer um comentário, quer fazer alguma pergunta? Prof, eu estou te vendo aí. Prof, Roseli? Ok. Vamos abrir para perguntas. Neuza? Prof. Roseli, deixa eu passo para a Prof. Roseli antes. Roseli, pode falar. Boa noite a todos. Professora Letícia, prazer vê-la aí apresentando sua palestra. Eu entrei há pouco, eu cheguei, na verdade eu não estou em casa agora, estou na rua e tal, eu acabei acessando para ver vocês e assistir um pouco da palestra, mas muito relevante esse tema e essa discussão que vocês estão fazendo a respeito da governança, e é bem isso, as empresas de forma geral, a gente vê algumas empresas preocupadas, mas o risco é muito grande, né? E a gente acaba dando um valor maior a essa questão da gestão do risco e da governança quando esses problemas são reais, né? Como é o caso que a professora Letícia acabou de citar, Brumadinho e tal. Não tenho nenhuma pergunta ali, eu vou continuar acompanhando. Acho que a professora Neuza quer fazer uma colocação, tá? Eu fico aqui acompanhando. Obrigada. Obrigada, um abraço, professora Roseli. Uma honra me encontrar de novo, ainda virtualmente. Obrigada. Que bom, que bom. Mas que bom, professora Roseli está assistindo também, nos prestigiando aí. Professora Letícia, um ponto importante e que vou dizer assim, em relação à perpetuidade, à longevidade das empresas, que elas perpassem a primeira geração, tem a ver com o processo sucessório. Como no Rio Grande do Sul a gente conhece que nós temos empresários que
que às vezes não conseguem fazer esse processo de sucessão adequado como deve ser, e acabam essas empresas não conseguindo ser transmitidas para a geração, para os filhos, para a segunda ou terceira geração. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso e como é que está sendo, né, esse cenário aí das empresas familiares, né, pela tua experiência. Certo. Bom, eu acho que é um dos temas mais importantes da governança que a gente tem, pelo menos aqui na nossa característica brasileira, né, é a questão das empresas familiares. Então, a gente tem estudos específicos de governança para empresas familiares. E um dos pontos mais, vamos dizer assim, nevrálgicos é justamente a questão da sucessão. Porque o que acontece? A gente tem lá a figura do fundador da organização, e a partir do momento em que esse fundador reconhece que precisa de boas práticas, de compliance, se começa todo esse trabalho e tal, se ele não percebe necessário fazer um processo de transição, de sucessão, que consiga a transmissão dos valores da empresa, da cultura de boas práticas, a própria profissionalização dessa gestão, de como essa empresa deve ser conduzida, acaba muitas vezes que esse processo de sucessão ele acontece meio que de uma forma inesperada, com algum problema que aconteça com o sucessor, e não esteja bem estruturado, e a partir disso a empresa começa uma decadência, né? A cultura muda, aí as pessoas já não estão muito ligadas àquela, já que estavam ligadas à cultura do fundador, já não conseguem mais se encaixar no modelo de gestão atual. Então, a empresa começa com uma série de problemas, e muitas vezes a gente vê que empresas familiares acabam fechando a partir do momento em que acontece a transição da primeira geração para a segunda, principalmente para a terceira. Então, é importante que os fundadores, essas empresas, elas percebam a importância desse processo de boa governança e de se estudar a sucessão. Mesmo que a pessoa diga assim, mas eu sou muito jovem, nada vai acontecer. Bom, a gente sabe que os imprevistos, infelizmente, os imprevistos da vida acontecem, né? Mesmo que seja ali a vontade do fundador em se aposentar, em querer fazer outra coisa. Então, é importante que esse processo esse estudo, né, esse planejamento da sucessão, ele aconteça da forma, vamos dizer assim, o quanto antes melhor, né, para que justamente se evite essa série de problemas, porque uma das questões, um dos pilares da governança é justamente essa visão de longo prazo, é contribuir para a perenidade da empresa, estabelecer estruturas, fundações para que a empresa não se ponha em risco. Então, o processo de sucessão ele é essencial para que isso aconteça. Tá? Então, não sei se respondi a pergunta. Não, perfeito. E nós percebemos assim e vemos quantas empresas perderam essa oportunidade, talvez, de preparar um sucessor. Às vezes, os próprios herdeiros, é importante entender que nem todos vão ser adequados a assumir essa empresa. E, às vezes, nenhum da família tem o perfil para conduzir o negócio. Porém, esse assunto ele tem que ser abordado, tem que se enfrentar esse tema, por mais duro que seja, que o empresário enxergue que é necessário, ter um plano B, caso ele venha até adoecer e, quem sabe, por uma situação faltar, e aquela empresa vai ficar acéfala, sem comando. Né? Eu tive experiência de uma consultoria em que
o dono, ele faleceu, ficou doente, mas não conseguiu tempo suficiente para preparar a filha que assumiu essa empresa. Então, uma situação assim complicadíssima, porque daí você coloca em risco o negócio, o emprego de muitas pessoas, e por não ter talvez pensado nisso um pouco antes e preparar. Você tem que ter um coringa sempre, um backup, como eles chamam no jargão. Você tem que ter um backup ali para assumir a empresa, que alguém com a capacidade de tocar um negócio por uma situação até de doença, de morte, enfim, é difícil de falar, é difícil, mas é importante que se tenha essa continuidade nesse sentido. Exatamente. Muitas vezes o fundador, ele acha que nada vai acontecer, né? Porque é muito difícil conseguir explicar para essa pessoa que ela precisa delegar, e essa é a grande dificuldade, né? E vai chegar um momento em que ela vai precisar passar o bastão. Então, esse processo é muito difícil, principalmente no fundador. A partir da segunda para a terceira geração é mais fácil, mas com o fundador, porque ele é a empresa, né? De certa forma, ele é a empresa, ele é o pai. Então, é muito difícil ele conseguir entender, e justamente também para a família, que não é todo mundo que se encaixa na organização, né? Porque é todo mundo que tem perfil de tocar o negócio, de ser o gestor principal. Se eu tenho uma família grande, eu tenho que entender ali, dar formação suficiente, mas geralmente eu tenho uma pessoa que é mais adequada ali com o perfil de decisão, de gestão, de visão do negócio. Isso não é tão comum assim, né? Não é um processo fácil. Então, é uma questão... Para citar um exemplo, eu fiz uma auditoria uma vez, que é uma due diligence, um processo de uma empresa que vai ser vendida para outra, numa empresa que era uma empresa familiar, fundada por 2 irmãos. Essa empresa, ela era e os funcionários trabalhavam felizes. Foi a primeira auditoria que eu vi isso na vida, assim. A gente entrava na empresa e sentia aquele clima de felicidade dos empregados. E fazia mais de 10 anos que ela não tinha uma reclamatória trabalhista. É uma empresa super bem administrada, com resultados positivos, quase não encontrou problemas de auditoria ali, mas ela estava em processo de venda justamente porque os filhos dos 2 irmãos lá, que eram 3, 4 primos, nenhum quis saber do negócio. Todos desde sempre disseram, não vou ser sucessor, não quero trabalhar na empresa, pode vender. Então, eles já estavam com uma certa idade, então começaram a sucessão deles foi, a alternativa que eles encontraram foi vender a empresa. Foi lamentável, mas era o que se tinha, até porque se percebeu que ali não existiriam sucessores, pelo menos da família, para tocar o negócio. Claro que se houvesse naquela situação uma governança efetivamente implantada, eu não precisaria de um gestor necessariamente da família, né? Eu posso ter sucessão com alguém que não seja da família, preparar alguém para isso. O importante é que eu tenha alguém preparado para isso, não necessariamente com o mesmo sobrenome. Professora, o processo de sucessão das empresas faz parte da governança, né? Faz parte da governança, né? Claro que eu posso fazer... Claro, vamos dizer assim, que em linhas gerais todas as empresas têm governança, umas com boas práticas e outras não. Cortou o sinal? Estou ouvindo. Então, o que acontece? Né? Eu posso fazer um processo de sucessão sem considerar boas práticas, só que é um processo que vai sair consequentemente problemático. Possivelmente vou ter problemas de conflitos, problemas que vão gerar demandas, muitas vezes judiciais graves depois.
certo? Então, por que a gente diz que o processo de sucessão ele é um processo que faz parte da governança? Porque é todo um contexto, né? É todo um entendimento do sistema. A partir dessa criação dessa cultura de boas práticas, eu consigo entender ali o que eu preciso fazer, né? Quais são realmente as práticas importantes de serem adotadas, e isso automaticamente o processo de sucessão, para que eu consiga efetivamente definir essas bases para uma empresa, para que a empresa continue aí atingindo seus objetivos, sendo sustentável, né? E tratando aí as partes de forma igualitária, equitativa, né? Eu acho que essa é uma grande questão, por isso que a gente trata da associação dentro da governança. Ok, professora, muito obrigada. Vamos abrir agora para os alunos, se tiver algum questionamento, se quiserem fazer uma pergunta, se quiserem ligar o microfone, fazer a pergunta, fiquem à vontade. Boa noite, é o João Carlos. Boa noite, João. Tudo bem? Pode fazer a pergunta. O João e a Patrícia, na verdade, deixa eu compartilhar aqui. Bom, a gente está no escuro para os mosquitos não entrarem aqui. Tudo bom, Patrícia? João, saudade de vocês. Eu tenho uma pergunta, porque eu estava escutando ali a governança, o compliance, né? Compliance. Respeitar as normas, e daí tem a questão dos gestores, né? Mas isso aí tudo parte também de ter um bom sistema, né? Não sei, de informática ali, que não é todas as empresas que têm essa, né, essa coisa casada, assim, né? Da gestão com as normas, com contabilidade, com as outras áreas. Então, a pergunta é essa, se isso aí varia muito nas empresas, como tu faz auditoria, né? Tu deve ver deve ter bastante diferença, né? De uma empresa para outra, e de repente compartilhar alguma coisa nesse sentido. Não sei se É uma boa questão, porque a questão da governança e do compliance, a gente fala em termos aqui, vamos dizer assim, conceituais, né? Mas é uma questão muito prática, muito prática. O que eu posso fazer dentro da minha empresa para tornar a empresa mais responsável, mais transparente? E isso passa também por uma questão da geração da informação, né? Se eu digo que necessariamente governança, o resultado final disso é a forma como eu vou expor os meus números, então eu preciso ter um bom sistema de informação. Claro, dependendo do porte da empresa, né? A gente tem empresas menores, portanto não tem condições de ter um sistema, um ERP, um sistema integrado. Mas a questão é eu ter formas de eliminar a possibilidade de risco. Como é que eu vou eliminar a possibilidade de risco? Usando uma planilha de Excel, resolve na minha empresa? Bom, talvez sim, dependendo do tamanho da minha empresa, se eu conseguir usar um Excel de uma forma correta, conseguir passar a informação que eu preciso, tranquilo, não tem problema nenhum, certo? O que a gente menciona aí, que, claro, os sistemas, eles fecham portas para que problemas aconteçam, né? Tanto de erro, necessariamente, erro de fórmula, como possibilidade de manipulação da informação. Então, os sistemas, eles têm esses mecanismos de trava para evitar que as manipulações aconteçam, minimizam, vamos dizer assim, a possibilidade, não evitam, na verdade. Mas, claro, quando eu tenho um processo de informação que é mais manual, aí eu tenho uma possibilidade maior, uma lacuna maior. Então, esse é o risco, acho, para as organizações, tá? Não que seja obrigatório ter um sistema integrado, mas claro que seria recomendado até para facilitar o processo. Então, o sistema ele não vai barrar a gente ter uma governança cooperativa, né?
Não, ele não barra, na verdade. É bom ter, né? Isso. Claro que uma das questões importantes é minimizar o risco, né? Um dos pontos importantes. E aí eu só tenho que cuidar essa questão do risco que eu tenho por um erro de informação, manipulação de informação, dependendo do porte da minha empresa. Tem situações que eu tenho empresas muito grandes que eu não tenho como fugir de um sistema. Tá bom, obrigado. Obrigada, Patrícia. Obrigada, João. Eduardo, fazer uma pergunta? Boa noite, professora. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Tem alunos que estão com seus trabalhos de conclusão voltados a esse assunto, né? Meu assunto, meu trabalho é a governança corporativa. Eu fiquei muito na dúvida, até foi bom essa palestra, quanto a governança e compliance. E algumas coisas que me ajudaram bastante a descobrir foi que compliance está mais ligado aos controles internos também na empresa, né? Então, tá bem regradinho. Essa lei nova, a LGPD, veio para ajudar também muitas empresas que não tinham compliance e definir como funcionamento, né? Mas a minha pergunta é referente à governança corporativa. Como eu por esse processo de governança corporativa nessas empresas? Porque a gente, quando vai pesquisar, assim, tem muito a questão supérflua, assim, sabe? De empresas que já têm e para que eles querem ter isso. Mas como é a duração desse processo de aplicar a governança corporativa dentro dessas empresas, assim? Não sei se me entendeu. Tu fala assim, o tempo por exemplo, quanto tempo levaria para a implantação de um sistema de... Isso, a duração desse sistema, como é que é o funcionamento? O meu trabalho é mais voltado para a área contábil, né? A gente vou focar em uma empresa de governança corporativa na aplicação em empresas, sistema de empresas contábeis. Então faz muito sentido para mim esse tempo, como foi aplicado, sabe? Certo. Bom, obrigada pela pergunta, Eduardo. A questão é a seguinte, a gente tem hoje na literatura alguns artigos que estudam justamente a maturidade, o nível de maturidade da governança das empresas. O que é isso? Tem empresas que estão bem no processo inicial de implantação, e tem empresas que estão lá na metade do caminho e empresas que já têm governança há muito tempo, né? Esse processo, esse sistema é implantado há bastante tempo, então a gente diria que estão num nível de maturidade já maior. O que a gente quer dizer com isso? Esse é um processo que as empresas vão fazer de uma forma gradativa, né? Não é necessariamente um checklist, eu tenho que fazer A, B, C, D, E, a partir do momento que eu fiz tudo isso aqui, tem governança. Não é isso, é um processo de entendimento, de estudo do que é a organização, de que boas práticas, portanto, eu precisaria, né? Empresas de capital aberto, as boas práticas de governança são muito voltadas para o conselho de administração, por exemplo. Então, como é a composição desse conselho de administração, quantos membros esse conselho deve ter, eu tenho que ter membros de fora da empresa no conselho. Isso é boas práticas de governança para uma empresa de capital aberto. Mas se eu não sou uma empresa de capital aberto, eu tenho que ver, eu tenho que tipo de empresa eu estou falando? Eu tenho uma empresa com 2 sócios. Bom, então eu tenho que ver que tipo de relacionamento tem esses 2 sócios, se um tem uma participação maior que o outro, se um tem um nível de informação maior do que o outro, como é que eu posso eliminar esses problemas, então estabelecer mecanismos para isso. Isso é um processo gradativo, tá? Então, de maturação. A partir do momento em que eu já tenho essas estruturas, vamos dizer assim, estabelecidas, de funcionando, e que eu consigo perceber que isso vai minimizando os meus conflitos, eu posso entender, então, que eu estou no nível de maturidade da minha organização, mesmo que eu não seja uma empresa de capital aberto, mesmo que eu não tenha conselho de administração na minha empresa,
mas eu sei que eu tenho mecanismos que me evitam esses conflitos. Então, eu posso ter um processo de auditoria interna, dependendo do tipo de empresa que eu tenho. Mas eu não tenho, então, auditoria interna, porque é muito caro. Bom, então os próprios sócios podem fazer alguma estrutura de revisão. Eu posso implantar algum outro tipo de relatório, não necessariamente só o balanço. Então, é esse tipo de situação. É um processo que vai sendo criado, então não sei te afirmar taxativamente quanto tempo efetivamente cada empresa demora aí no seu processo de implantação de todo o sistema de governança. Então, depende de cada empresa e de cada tipo de organização. Até aproveitando aqui, para quem tiver mais interesse, eu vou deixar aqui os links no bate-papo de 2 documentos importantes. Tá? O Código de Boas Práticas do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e um outro que é esse da empresa de capital aberto, que é do Grupo Interagentes. Uma coisa importante que eu queria ressaltar aqui é a estrutura do pratique ou explique. Esse código do mercado de capitais, ele tem essa filosofia. Pratique a governança ou explique por que você não adotou determinados padrões, determinados procedimentos. Então, as empresas têm que fazer os relatórios periódicos explicando ali por que ela não adota X ou Y de procedimentos. Então, essa filosofia ela é bastante interessante e serve para qualquer organização. Né? Então, a partir do momento que eu olho para dentro da minha empresa, sei as coisas que eu enxergo, as coisas que eu preciso praticar, né? Prática. E eu não estou fazendo isso, então eu começo um processo. Então, essa prática que precisa ser implementada. Tá? Eu vou deixar aqui os códigos, os links para quem quiser acessar. E também dos níveis diferenciados da D3. Ótimo, professor. Muito obrigado por compartilhar conosco. Eduardo, já tem material para a tua pesquisa, Eduardo. Com certeza, eu já até salvei para dar uma lida depois. Que bom. Tem mais alguma pergunta? Tranquilo? Dúvidas? Denise, pode fazer a pergunta, Denise. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu queria saber qual o momento ideal para iniciar um processo de sucessão e quanto tempo leva aproximadamente? Boa questão. Bom, a gente tem empresas, eu acho que assim, que a gente fala de governança depende muito do tipo de organização, do tipo de estrutura que a empresa tem. Tem empresas que ficaram 10 anos na estruturação do processo de sucessão. Tá? Então, a gente tem empresas, por exemplo, Gerdau, Renner, outras empresas aqui, mesmo gaúchas, elas ficaram um bom tempo no estudo desse processo, de como fazer essa sucessão. Tá? Se a gente pegar uma empresa menor, talvez não precise desse tempo todo. O que é importante eu perceber? Quanto tempo eu demoro para formar um sucessor? Acho que essa é a questão. O que ele precisa? Tem empresas que formam, claro, é muito do fundador, né? O fundador quer transmitir para o seu herdeiro direto. Ele começa a formar a pessoa desde pequenininho, né? Desde criancinha, tá? Então, tu vai estudar isso, vai estudar aquilo. E às vezes a gente vê até nas novelas, nos filmes, essas histórias assim. Mas a questão é quanto tempo eu demoro para formar um sucessor, no sentido de que essa pessoa consiga incorporar os valores da empresa e incorporar o entendimento das suas partes interessadas, dos acionistas, da própria família, e ao mesmo tempo ter conhecimento técnico para isso, né, para gerir uma empresa. Então,
Então, não adianta eu ter só o conhecimento técnico, ou seja, ser formado em administração, MBA, não sei o quê. O que a gente vê com muitas empresas com problemas nos seus processos de sucessão é que lá vai o herdeiro estudar fora, faz lá um PhD nos Estados Unidos e acha que isso resolveu o processo de sucessão, né? Mas não é só isso, não é só o conhecimento técnico, é o conhecimento também daquela empresa, daquele negócio. Então, acho que juntar em uma pessoa só, ou pelo menos num grupo de pessoas, essas duas visões, né, o conhecimento técnico para a gestão e, ao mesmo tempo, os valores daquela empresa. Né, isso, às vezes, demora um pouquinho. Eu diria que é que qual é o problema? A gente nunca sabe qual é a data de fim, né? Qual é a data da sucessão, a não ser que a pessoa escolha, olha, tal data eu vou sair da empresa. Foi o caso acho que a própria Renner fez isso, né? Se estabeleceu lá a data em que o sucessor sairia. O Gerdau também fez isso. Aí sim a gente consegue trabalhar num aspecto temporal. Mas eu diria que uns 5 anos é um tempo razoável, assim, um processo bem estudado de sucessão. Ok, obrigada, professora. Obrigada, Inês, pela pergunta. Vamos abrir para mais perguntas? Ok, não temos mais perguntas. Professora Letícia, então, vamos... Denise está aqui. Então, agradeço a todos pela participação, agradeço a professora Letícia, foi um momento muito importante, agregou muito para todos, com certeza. Te agradeço, professora, e fique à vontade quando quiser retornar. Nós vamos lhe chamar para mais uma palestra com a turma. Passo para ti, se tu quiseres falar, né? Fazer um fechamento. Está contigo a palavra, prof. Certo. Então, assim, eu gostaria novamente de agradecer. Acho que fico muito feliz, primeiro, de participar da primeira jornada acadêmica, ainda mais saber que é um processo que está acontecendo em todas as instituições da Todi, né? Segundo, que é um tema que realmente eu me empolgo bastante, sou bastante ligada a esse assunto e gosto muito da governança. Então, novamente agradecer a oportunidade, me colocar à disposição. Deixei aqui no bate-papo também meu e-mail, se quiserem entrar em contato. Também, quando quiserem chamar de novo, estou à disposição. Então, obrigada a todos pela paciência que estão ouvindo. Com certeza, foi tão boa essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, que já passou do tempo que nós tínhamos previsto, né? Isso. Nossa, foi muito bom. Muito obrigada. E muito obrigada a todos os alunos, tá? Todos que fizeram a pergunta, que participaram. A professora Letícia já deixou até o e-mail dela, e, gente, aproveitem para fazer as pesquisas. João, Paty, obrigada. Querem comentar alguma coisa? Obrigado. Não, só agradecer aí a palestra, foi bem importante para a gente, né, que está no curso de contábeis. E qualquer dúvida, claro, vou mandar um e-mail ali, né? Agora já Sim, pode mandar. Nesses links, né? Sim. E o interessante desses eventos é que mesmo à distância a gente consegue ter um pouco de contato, né? Então é importante também para a convivência. Isso é importante. Então tá. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, professora. Adorei participar. O tempo passou muito rápido, mas vamos marcar outros, com certeza. Estou à disposição. Então, aproveito para agradecer a todos pela participação. Professora Roseli, Laurise, a professora Neuza e demais alunos que participaram. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.